Ranieri. Rápido. Em 36 segundos derrotar a democracia, não. O Alexandre de Moraes disse que não. Vamos ver. Esses 3 pilares resistiram no mundo todo, mas foram abalados. Nós não podemos nos enganar, nós não podemos baixar a guarda, não podemos dar uma de bambam contra o Popó, que durou 36 segundos. Nós temos que ficar alertas e fortalecer a democracia, fortalecer as instituições. Essa fala do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e atual presidente ainda do Tribunal Superior Eleitoral, foi dada ontem na aula inaugural do curso de Direito no Largo de São Francisco da Universidade de São Paulo, USP, universidade também que ele é formado. Alexandre de Moraes deu essa declaração um dia depois daqueles atos que Bolsonaro convocou na Avenida Paulista e que Silas Malafaia, o pastor da organização, fez ali críticas diretas ao ministro. E ele fala que o manual do ditador foi usado pelas extremas direitas e aqui no Brasil não foi diferente. Exatamente tentando abalar aí o que ele cita, as eleições, o judiciário e a imprensa. Alexandre de Moraes também falou sobre a necessidade de regulamentar as redes sociais. A gente lembra que tem um projeto tramitando no Congresso que está emperrado já há alguns meses. Vamos ver o trecho dessa fala. Nós não podemos cair nesse discurso fácil de que regulamentar as redes sociais é ser contra a liberdade de expressão. Isso é um discurso mentiroso que pretende propagar e continuar propagando o discurso de ódio, a lavagem cerebral que é feita em milhões e milhões de pessoas. Ele falou ainda que esse ataque frontal utilizado pelas milícias digitais foi subestimado, mas que eles tiveram um método. E reforçou aí o combate. Olha só. Tudo se pode dizer de Alexandre de Moraes, menos que lhe falte coragem. E foi ele mesmo que pegou o timão do navio no momento mais tempestuoso, com águas revoltas, tempestade e bucaneiros atirando contra o navio e, inclusive, internamente, sabotagens ocorrendo, mas ele foi firme e levou a bom porto a democracia em 2022, com todos esses atentados que ele falou aí, aos pilares, onde ele cita o judiciário, onde ele cita nós da imprensa, imprensa profissional, imprensa livre, e também as eleições. Um homem, um voto, ou uma mulher, um voto. É o pilar de qualquer democracia. Um homem, uma mulher, um voto. É o que ele conseguiu fazer respeitar, apesar de tantas quantas ações nefandas se impuseram ou tentaram se impor contra. E ele foi lá firme. Ele que quando chegou ao tribunal, já um jurista respeitado no mundo todo, seus livros sendo referência. E agora ele cresceu muito mais, porque na prática comprovou o que defendia na teoria. Eu vou dividir em 2 temas para os comentários aqui dos jogadores. Eu vou dividir na questão do ataque democrático, são temas bem semelhantes, e depois das redes sociais. Eu quero começar os ataques à democracia com o Franci. O Franci Teixeira, ele disse, isso é comum hoje no mundo todo. O Brasil resistiu, mas não quer dizer que a gente está livre de novos ataques, né? Ao contrário, eles parecem permanentes.
Parecem permanentes, por isso a necessidade de uma vigilância ativa e constante por parte das nossas instituições e também de punições severas àqueles que atentaram contra a nossa democracia nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Então, o ministro Alexandre de Moraes, ao fazer essa alusão à luta do Popó contra o Bambam, ele sinaliza que a democracia brasileira não pode esmorecer sob o risco de ser nocauteada em questão de tempo, em questão de célere. A gente viu que os atos de 8 de janeiro tiveram todo um método, que meses, anos atrás já se falava de ataques à Constituição, de ataques às instituições democráticas que culminaram no ato principal do dia 8 de janeiro. Então, se essa vigilância não acontecer e também se essa punição aos que são acusados de participarem dos atos do dia 8 de janeiro não vier com rapidez, com celeridade, essa semente do golpismo, ela vai novamente prevalecer e novas ações similares podem sim ser replicadas no nosso país. O preço da democracia é a eterna vigilância, Ari? É a eterna vigilância, até porque o Popó já foi desafiado por outro lutador. Agora, para continuar nessa analogia feliz do ministro Alexandre de Moraes, ali o Popó foi a democracia, o Brasil, a maioria dos brasileiros que não aceitam um movimento antidemocrático, um golpe, e o Bambam, como se fossem ali as forças extremistas que tentaram solapar a democracia. Só que foi divulgado depois que o Popó ganhou 5 milhões de reais pela luta. Tetracampeão mundial de boxe, ok, faz todo sentido. O Popó ganhou 6, ele ganhou mais. O Bambam, desculpa. O Bambam ganhou 6 milhões, ganhou 1 milhão a mais. Então, assim, com todo o respeito, não estou dizendo que o Bambam é extremista, o público está entendendo a analogia que foi a que o ministro fez, não é fulanizando em Popó e em Bambam, usando a alegoria. É preciso que o ministro Alexandre de Moraes, que o Supremo Tribunal Federal, que a Polícia Federal continuem a punição e a investigação. Por quê? Muito dinheiro foi gasto nessa tentativa de golpe, sobretudo lá nos atentados aos 3 poderes. Esses financiadores, assim como a Raia Miúda, que está sendo condenada pelo atentado propriamente, os idealizadores, não apenas os perpetradores, mas quem pensou o ato, quem insuflou o ato e quem iria ser beneficiado pelo ato, também precisam ser punidos com rigor. E isso envolve financiador, isso envolve muito dinheiro também. Vamos falar o outro tema fundamental que ele traz, a necessidade, porque esses ataques todos são viabilizados pelas redes e pela ganância das empresas, as que big techs. Quanto mais tem gente extremada atuando, mais uma coisa alimenta a outra e eles mais ganham dinheiro. O ministro até falou, Cíntia, o que deveria valer uma regra muito simples. O que vale na vida real deve prevalecer na vida virtual. Amadeu, quando o Alexandre de Moraes falou ontem, e lembrando que esse discurso dele foi um dia após o ato do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ganhou uma nova capa, mas com o mesmo conteúdo, o Alexandre de Moraes fala ontem o seguinte, que é comum entre todos os extremistas o uso da palavra liberdade como um antônimo de democracia, que é uma forma de estabelecer a corrosão da democracia. Ele fala um pouco sobre isso no discurso que ele fez lá na Universidade de São Paulo. E aí, por que eu citei? Porque o método ao qual ele se refere tem parte importante, que é o uso da fake news. E a fake news, ela tem corroído a democracia, a partir do momento em que ela quebra aquela harmonia entre os candidatos. Quando você tem um candidato que usa a fake news, o outro candidato não consegue acompanhar, é claro que isso